Tudo bem, pessoal? Estou fazendo esse vídeo aqui para passar umas orientações iniciais, né, sobre o uso do CodeBlocks para vocês poderem fazer os primeiros programinhas de vocês. Então, vou passar algumas orientações sobre o CodeBlocks e a questão das operações de entrada e saída de informação, né, a sintaxe básica aí para vocês conseguirem fazer alguns exemplos, algumas atividades em C utilizando o CodeBlocks, tá? Então vou abrir o meu CodeBlocks aqui. Achei a versão atualizada, ficar igual de vocês, certo? Então, espero que a essa altura todos vocês já tenham instalado o programa. Vale ressaltar aqui, primeira vez que vocês forem utilizar ele, caso não tenham feito ainda, venham aqui em Settings, Compiler e Reset Defaults aqui, ó. Tá? Então dá um sim, diz para ele resetar. Qual que é a ideia disso aqui? Ele localizar onde é que está o compilador que vocês instalaram junto com o CodeBlocks, tá? Vou dar um sim aqui, sim, ele localiza, ó, auto-detected na pasta tal, ok? Pronto, aí ele funciona. Então, como é que vocês fazem? Como é que funciona a interface aqui do CodeBlocks, gente? Tá? Isso aqui é uma telinha inicial dele e para vocês poderem criar, né, um documento, venham aqui, ó, New File, tá? Na opção New File aqui e Empty File, tá? Um arquivo vazio mesmo. Podem fechar essa tela aqui, tá? Então, o que ele fez? Ele criou uma folha de rascunho para vocês. Então, basicamente aqui vocês já poderiam digitar o código de vocês. Observem esse detalhe aqui, ó. Isso aqui é a sintaxe básica para qualquer programinha. Deixa eu voltar para cá a minha cabeça. Aí. Isso aqui é sintaxe básica para qualquer programinha em C, tá? Uma biblioteca que passa as funções básicas de entrada e saída e a função main aqui. Eu criei esse rascunho aqui e já digitei essas linhas para vocês verem o seguinte, tá? Então, isso aqui é o meu código inicial e reparem que ele está todo impresso aqui, né? Tá com a cor padrão. Eu vou salvar esse rascunho, ó. Eu vim aqui no salvar e vou botar aqui, exemplo 1, na área de trabalho mesmo. Devo salvar. Observem que agora ele reconheceu essa sintaxe, ele reconheceu que isso aqui é um arquivo em C, ó, pintou em verde aqui a inclusão de bibliotecas, reconheceu aqui a função int como sendo, né, um inteiro, main, ele pintou, gente, fica mais fácil de trabalhar. Então, quando vocês criarem um novo arquivo, né, já salvem ele, já coloquem onde que ele vai ficar, e aí ele já reconhece a sintaxe e facilita o trabalho de vocês. Olha só vem na minha área de trabalho, já criou aqui o meu arquivo em C, né, meu código-fonte. Então, como eu acabei de fazer aqui, isso aqui vai ser a sintaxe básica para qualquer programinha de vocês, né? Esse hashtag include, né, abre as chaves aqui, chaves não. Enfim, esqueci o nome da coisa aqui. Não é o caso. Pessoal, vocês vão ter que colocar assim, né, esta ideia IO aqui, .h, ele é uma biblioteca que já vem pronta, que fornece para a gente alguns comandos prontos já para a gente poder enviar e receber informações no nosso programinha. Como a gente explicou em sala, né, é uma linguagem que foi desenvolvida há muito tempo, então provavelmente hoje linguagens mais novas têm algumas facilidades, mas é bacana que aqui a gente pode pegar bem a ideia da programação, como é que funciona. Tá? Então, o que vocês vão precisar para escrever os programinhas de vocês? Basicamente, mandar informações para o computador, né? Pedir para ele fazer cálculos e devolver essas informações para a gente. Isso se chama entrada de dados e saída de dados para a gente, certo? Então, essa biblioteca aqui ajuda a gente com algumas funções prontas que facilitam esse uso aqui. Então, por exemplo, o seguinte, eu vou pedir para esse meu programinha aqui escrever na minha tela, né, pedindo para o usuário mandar alguma informação para ele. Por exemplo, vamos supor que eu vou criar um programinha aqui que peça para o usuário dizer qual que é a idade dele. Então, vou usar uma função aqui, ó, printf, né, printf, abre esses parênteses, coloca as aspas duplas aqui,
Informe a idade do usuário. Pessoal, evitem colocar acentos, tá? Porque na janela padrão que a gente vai utilizar depois, ele não aparece muito bem os caracteres com acento. Eu vou dar um exemplo para vocês depois. Então aqui, ó, informe a idade do usuário, né? Fechei aqui as aspas, fechei os parênteses, ponto e vírgula no final, gente. Quando a gente mandar instruções, todas elas acabam com ponto e vírgula. O que acontece? Ó? Vou compilar esse programinha aqui e rodar ele para vocês verem. Ó. Ele já abriu na tela aqui, ó, pedindo informe a idade do usuário. Só que ele só escreve isso na tela e ok, foi o que eu defini até agora. Quando eu compilei esse programa aqui, ele já construiu isso aí no meu programinha. Ó. Já está aqui no meu programinha. Só que basicamente se eu mandar ele abrir agora, ele vai abrir, digitar aquilo ali na tela rapidinho, informe a idade do usuário, já vai fechar na hora. Não vai nem dar tempo de ler. Vai parecer que ele nem rodou. Então a gente vai usando por aqui, né, aqui por dentro, vai rodando, que aí é mais tranquilo de fazer esses testes. E depois que estiver pronto, sim, a gente pode usar lá fora também. Então, basicamente, esse comando printf, né, dessa forma como está escrito aqui, ele manda escrever na tela do computador, né, a frase que eu botar aqui dentro. Então, esse é um comando de saída de dados. Está saindo dados para o usuário receber isso aí, para o usuário poder ler essa mensagem. Beleza, então vamos supor que o usuário agora vai escrever a idade dele. Como é que eu leio isso que o usuário está escrevendo? Vai usar um outro comando aqui, deixa eu dar mais um enter para separar um pouco, o scanf, deixa eu dar mais um salvar, ver se ele reconhece a sintaxe, scanf, tá. Qual que é a ideia do scanf? Receber a informação que o usuário digitar, então eu estou pedindo dados e estou recebendo eles. Então scanf, abre-se parênteses aqui, e aí vai esse %d. Qual que é a ideia do %d? Receber um número decimal, no caso, né? A idade vai ser um número inteiro. Então eu tenho que colocar esse, entre as aspas aqui, %d, né? Então ele vai receber um número decimal, ok? E vai... O que ele vai fazer com esse número? Ele vai ter que guardar esse número em alguma memória, né? Que a gente já explicou sobre a questão de variáveis. Então ele vai receber esse número decimal e guardar ele aonde? Eu ainda não tenho uma variável criada aqui. Eu vou criar uma variável idade aqui, ó. Int, né, vai ser uma idade, vai ser um número inteiro, idade. Deixa aqui. Detalhe que eu coloquei fora da função main. Muda isso? Não. Se eu colocar fora, ele serve para todo o programa. Se eu colocar dentro da função main, ele só serve para dentro da função main. Então, o padrão é colocar fora, tá, gente? Mas a gente mais pra frente consegue discutir isso aí. Então, criei a variável chamada idade e eu vou perguntar para o usuário a idade dele e vou ler o número que ele digitar. Vai ser um número decimal, né? E eu vou guardar ele no endereço da variável idade. Né? Vai esse e comercial aqui, idade. Então agora o que ele está fazendo? Pedindo a informação para o usuário escreve e ele lê isso aí e guarda no endereço da variável idade. Quer ver? Ó? Vou fazer mais um detalhe aqui. Ó. Printf. A idade informada foi. E aqui, idade. Como é que funciona o printf quando eu quero... Escrever a frase é simples, tá, gente? Mas quando eu quero que ele informe esse valor de idade, eu tenho que dizer aonde nessa frase aqui eu quero que apareça esse valor que está na variável idade. Então eu quero que ele apareça aqui depois do foi, né? Então eu boto aqui de novo um %d para ele entender que aqui vai vir, né, uma entrada do tipo decimal, no caso uma entrada do tipo inteiro aqui, né? Então aqui onde ele achar esse %d, ele vai jogar o valor que está na variável idade. Quer ver? Vamos fazer o teste aqui. Vou compilar de novo, né? Ele vai pegar todas essas informações, gerar meu programinha lá, e eu vou dar um run aqui, certo? Ó, então ele abriu a minha telinha, executando o meu programa, informe a idade do usuário. 18, certo? A idade informada foi 18. O que ele fez? Pediu aqui, escaneou o valor que eu escrevi, né? E guardou numa variável do tipo inteiro, ou seja, para valores inteiros,
guardou nessa variável. Então aqui ele já está dentro da memória do programa. E aí depois eu pedi para ele escrever na tela. A idade informada foi, e aqui onde ele encontrou o porcento dele, sabe que ele tem que jogar o valor, né, inteiro que está na variável idade. Entendeu? Isso aqui são as operações básicas de entrada e saída de informações no C, tá, gente? Ah, mas eu só posso pedir informações e salvar? Não, aí você pode trabalhar com elas. Por exemplo, eu quero calcular quanto que é a metade da idade. Então, eu vou colocar aqui. Para mim calcular metade da idade, como é que faz? Metade igual idade dividido por 2. Reparem, gente, metade aqui é uma outra variável, então ela tem que ser declarada. Então, eu vou colocar aqui, depois de idade, vírgula, metade. Agora eu tenho duas variáveis, né? A idade e a metade. Então, o que aqui ele vai fazer? Ele vai pegar o valor que está na variável idade, que eu informei para ele antes, dividir por 2, e esse novo valor ele vai salvar numa variável com o nome de metade, que também é do tipo inteiro. Né? Eu poderia aqui botar uma quebrada, por exemplo, dizer 1 ano e meio, por exemplo, mas não vou fazer isso ainda. Gente. Isso aqui já entra com outro tipo de numeração. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui embaixo, printf, a metade da idade informada é, acento aqui, porcento de anos. Reparem que eu coloquei aqui, né, ó, porcento de para dizer que vai entrar aqui onde está o porcento de, vai entrar o valor do quê? Que está na variável metade, ponto e vírgula. Vou compilar e vou executar para vocês conferirem comigo. Forma idade do usuário, 40 anos. A idade informada foi 40. Aqui, ó, depois do 40 ele já começou. A metade da idade informada é 20 anos. Então, reparem, ó, ele encaixou o 20, que está aqui no metade, aqui onde está o porcento D, e depois escreveu anos. Pessoal, não dá para fazer assim, ó. Não daria para fazer assim. Metade, anos. Não dá, tá? A frase tem que vir antes. E aí ele vai encaixar todos os valores que vierem declarados aqui, tipo metade, idade, poderia ser um número aqui. Ele vai encaixar onde ele encontrar o porcento D, por exemplo. Ele vai dizer, aqui vai entrar um valor decimal que vai vir dessa variável. Então assim não dá certo, tá? Então por isso que vai o porcento D aqui. E se eu quiser botar algum valor, uma mensagem depois do número, eu escrevo aqui, tá? Dentro. Então, entendam bem isso aqui. Tá? O porcento D, se ele tivesse aqui, ele ia jogar o valor da variável metade lá no meio. Tá? Então, vocês perceberam que quando eu rodei isso aqui, vou executar de novo, 10 anos, né, ó, a idade informada foi 10. Essa segunda frase, ela saiu colada aqui no 10. Por quê? Porque eu não disse para ele que era para escrever isso aqui na linha de baixo, por exemplo. Então aqui ele já dividiu, mas quando não dividiu, gente, é fácil resolver isso aqui. A gente só tem que informar para ele que a gente quer esse texto aqui numa linha nova. Então eu vou botar aqui, ó. Antes de começar esse A, eu boto um /N e aí vou executar de novo para vocês verem. Forma idade do usuário, 10. A idade informada foi 10. A metade da idade informada é 5 anos. Então, o ideal seria toda a frase a gente começar, né, depois das aspas duplas ali com /N, a não ser quando a gente quer que seja na mesma linha, né, a gente não bota /N. Se eu colocar um /N aqui, ó, por exemplo, depois do porcento D, ele vai escrever isso aqui, botar o valor de idade e vai jogar o cursor para a linha de baixo. Aí eu não preciso desse aqui. Então eu posso colocar no final dessa ou no início dessa. Eu sempre coloco no início que fica melhor de entender o que está acontecendo naquela linha. Certo? Vamos dar mais um exemplo aqui, ó. Printf, de novo, /N, para escrever na linha de baixo. O dobro da idade seria de anos.
Aqui eu criei uma variável chamada metade, fiz o cálculo e salvei o valor, né, nessa variável chamada metade. Eu poderia fazer o seguinte também, olha só. Aqui, ó, estou pedindo para ele o dobro da idade informada seria, né, eu já tenho a idade, que foi informada lá no início, eu poderia usar aqui, ó, idade vezes 2. Tá? Também ia funcionar. Só que é mais fácil de entender quando vocês fizerem sempre as contas fora, né? Usem o printf somente para escrever o texto, passar essas informações. Façam os cálculos fora, salvem eles em variáveis. É melhor do que fazer assim, mas funciona também, tá? Vou fazer o teste aqui para a gente ver. 10 anos, a idade informada foi 10, metade é 5, o dobro da idade seria 20. Ok, funciona também, mas recomendo para vocês que façam assim, ó, dobro igual a idade vezes 2. Fica mais fácil de vocês entenderem o problema de vocês do que no meio do digite uma frase na tela, o cara está fazendo conta. Façam por fora, fica mais fácil de ver. E aqui eu vou botar dobro. Pronto. Criei uma variável dobro, eu tenho que dizer lá fora na declaração também que vai ser uma variável, né, do tipo tal, inteiro, por exemplo, se chama dobro. Vou salvar. Ok. Vocês viram que o meu código está funcional aqui, né? Ele tá, quando eu faço aquele compilar lá, aquele build, ele altera esse meu arquivo aqui, ó. Ó, informa a idade do usuário. O que vai acontecer aqui? Vou botar 15 anos, fechou. Por que fechou? Ele, na verdade, fez todos os cálculos, chegou no final, encerrou o programa, que seria o padrão dele. Se eu quiser que ele fique na tela para mim ler as informações, eu tenho que dizer para ele, opa, espera aí, não fecha o programa. Então aqui, ó, no final do main, né, antes de fechar essa chave aqui, se quiserem até separar, ó, int main, tem que ter esse parênteses vazio aqui, e tem que ter a chave. Daí ele sabe que tudo isso aqui dentro faz parte da função main. Ele executa daqui até o final. Então vamos supor, eu executei tudo que eu queria, e eu só não quero que ele feche lá no meu programa. Então aqui eu vou colocar ainda essa frase aqui, system, abre os parênteses, abre as aspas, pause. O que vai dizer? Quando ele chegar nessa parte aqui, ele fica parado um pouquinho e vai pedir, aperta mais uma tecla para sair do programa. Ó, vou compilar de novo. Vou rodar aqui para vocês verem, ó. Idade do usuário, 50. Fez tudo. Pressione uma tecla para continuar. Eu só quero que isso aqui ainda venha no final. Então vou botar aqui, ó. Vou botar um /n aqui. Vou fazer um teste. 50. Ó, daqui jogou para baixo, como é bonitinho. Então, vou executar ele na área de trabalho para ver agora. Idade do usuário, 520 anos, pode ser. Ó, idade informada, 520, metade 260, o dobro. Agora eu consigo ler minha informação na tela. Então aqui eu tenho um programinha funcional que eu poderia, né, passar para outra pessoa utilizar. Detalhe, pessoal, como eu sei que cada um de vocês deve ter um antivírus instalado no computador, vai ter vezes que vocês vão tentar executar esse programinha e ele não vai rodar, tá? O que vocês podem fazer se começar a dar erro na hora de executar o programinha de vocês? Ó, vocês vão vir aqui na bandejinha de vocês, achar o antivírus e pausa a proteção. Ó, vou pausar aqui, ó, pausar até a reinicialização do aplicativo, pausar a proteção. Beleza, pausei, está desabilitado meu antivírus. E aí vocês tentam rodar de novo. Tá? Porque ele vai notar que isso aqui é um programa feito, ele vai dizer, opa, peraí, não sei de onde veio esse programa, e vai parar ele. Pode ser que pare, pode ser que não pare. O meu não viu problema, mas dependendo do antivírus, pode ver. Então, para vocês rodar o programa de vocês, façam isso. Tá? Então, ó, isso aqui, né, é a interface padrão ali de entrada e saída de informações, pelo menos de valores inteiros. Tá? Eu vou mostrar o float, né, na verdade, os valores reais no segundo vídeo. E tem mais um detalhe aqui, tá, pessoal? Ele já está salvo aqui, senão seria salvar. Todo o meu código, meu arquivo com código está aqui, ó. Se eu fechar esse aqui, meu código vai estar aqui. Beleza? E agora, o que eu faço? Quero criar um novo programa? Posso fechar esse aqui sem problema. Ó, posso fechar ele aqui e vai no New,
no file, e aí vou botar assim, exemplo 2, né? Include, esse aí eu vou pagar, não é colchetes, é chaves, tá, gente? Cuidado com isso aqui. Deixa eu dar um zoom que fica melhor para vocês. Podia ter feito isso no início do vídeo, né? Então, ok. Tá aqui. Aí, quando eu salvar, vou botar aqui, ó, exemplo 2, na área de trabalho, salvar. Ele reconheceu a sintaxe do C, tá aí. Vou abrir de novo o exemplo 1, tá? Ó, tá aqui exemplo 1, tá aqui exemplo 2. Ele não criou o programinha ainda porque eu não compilei ele, né? Então, eu vou abrir o exemplo 1 e só vou terminar de falar mais um detalhe aí nas opções iniciais de entrada e saída de informação. Vou dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver bem, caso não tenha conseguido. Então, o include vai ter que ter em todos, né, que ele permite essas funções printf e scanf, que é o básico que a gente vai usar, né? Declaração dos nomes das variáveis, né, ou seja, das memórias onde vocês vão guardar as informações. Aí a gente usa a função printf para ele escrever na tela, né? Scanf para ele ler um valor do tipo, por exemplo, né, o porcentagem D do tipo inteiro aqui. Esse vírgula, né, salvar essa informação no endereço da variável idade. O outro printf aqui, por exemplo, né, ó, a idade informada foi. Onde eu colocar esse %D vai ser onde ele vai jogar esse valor aqui. Então, por exemplo, aqui, ó, botei metade da idade informada é %D anos, ponto. Então, ele vai, quando ele achar aqui, %D, ele vai saber, aqui que vai o valor que está na variável metade, certo? E as contas por fora, gente. Então, isso aqui é o básico, né, de entrada e saída de informações em C, certo? Essa chave aqui, vocês não podem, tipo, se eu tirar isso aqui e for compilar, ele vai dizer, ó, tem um erro, não foi achado a chave que fecha, né, a função main, ó. Então tem que cuidar. Nunca esqueçam dos pontos e vírgula no final das frases aqui, só não vai aqui no nome de função, né, porque daí a gente usa as chaves, mas os comandos dentro das funções, na declaração de variável, vai o ponto e vírgula, tá, pessoal? Então sim, tem um monte de cuidado com essa questão de sintaxe. E eu vou colocar explicando para vocês aqui, ó. Quando eu quero fazer algum comentário, ou seja, uma parte que não está no código, eu boto assim, ó, barra, barra, e aí ele entende que o que vier depois do barra, barra naquela linha é comentário, não faz parte do código, né? Ó. Então vou explicar aqui, ó. Certo? Declaração de variáveis. Por que que aqui eu botei acento e aqui, por exemplo, não botei o E com acento, tá? Que isso aqui, ó, isso que ele vai escrever na outra telinha. Isso aqui é só anotação, então aqui não tem problema. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. É o E com acento, tá? Ó, a metade da idade informada, U com acento. Ele sai todo errado, ele não sabe trabalhar bem com os acentos aqui. Então, por isso eu coloquei, vocês podem fazer só o E ou o E com o EH, né, que seria o normal do acento aqui. Tá? Então, declaração das variáveis utilizadas. O main, né, função principal. Em programas mais extensos, a pessoa pode ter a função main, aí pode ter uma outra função, né, que vai ter outros comandos lá dentro. Como os nossos programinhas eles ainda são bem básicos, a gente coloca todo ele a rodar dentro da função main, tá? Faltou um P aqui. Printf, né? Scanf,
Então, gente, fica mais feinho assim, mas ó, o barra barra é só para a gente comentar. Então eu estou colocando isso aqui, que são funções que eu estou explicando para vocês, mas vamos pôr num programa maior, é muito interessante que vocês façam comentários para explicar o que está sendo feito ali, né? E coloquem nomes de variáveis que vocês entendam ou que qualquer outra pessoa que pegue esse código entenda. Vocês têm que pensar também que do ponto de vista do usuário, né? A gente tem que escrever um programa que explique para a pessoa que vai utilizar esse programa o que ele vai fazer, né? E orientar, ó, informa agora esse valor. Cuidar, por exemplo, assim, informa esse valor em centímetros, em quilômetros, em metros, né? Dizer em que unidade. Então, são cuidados que vocês vão ter que ir pegando durante os exercícios e, infelizmente, programação mesmo vocês entendendo bem uma explicação, se vocês não praticarem, não escreverem, vocês não vão pegar. Então, isso aqui foi o básico, tá, gente? Vamos por. Fez o exercício aqui, beleza, tá funcionando, testou. Aí, pode fazer o outro, por exemplo, né? Vai lá no File, Empty File, bota, né, por exemplo, aqui o Include, já salva ele, gente, para ele reconhecer essa sintaxe, por exemplo 3, e aí ele já reconhece, fica mais fácil de vocês trabalhar, tá? Então, sempre aqui, file, new file, faz os comandinhos que eu coloquei na tela ali, tá? Isso aqui é pelo menos para vocês fazerem os exemplos básicos que a gente vai passar para vocês no início. Esses comandos que eu expliquei aqui são bem tranquilos, tá? Mas tem que praticar, cuidar com os detalhes de sintaxe, né? Ponto e vírgula no final, chaves, cuidar todos os detalhes aqui para vocês conseguirem fazer os exemplos. Se vocês fazendo 1, 2, 3, vocês vão ver que se fosse fazer mais, se torna rápido, depois que você pega o hábito de como funciona. Tá? Então, a questão de usar os números reais, no caso, né, número com vírgula, quebrado, eu vou fazer um segundo vídeo para não ficar muito extenso esse. Mas aqui a gente já tem uma introdução legal de como fazer. Tá? Esse System Pause aqui, ele funciona, eu coloquei, gente, né, só para vocês poderem executar ele aqui, ele não abrir e fechar no final rapidamente, tá? Então sugiro que vocês coloquem também. Mas aqui tá bem explicadinho, certo? Continuamos no próximo vídeo, então, sobre as variáveis do tipo float, que seriam as variáveis de números reais, tá?